E aí, pessoal, estreia com vitória no Campeonato Brasileiro. O que dizer da atuação do tricolor? O duro, difícil jogo contra o ótimo time do Atlético Mineiro. Foi na garra e foi também com algumas atuações individuais muito boas. Nós vamos falar sobre as dificuldades e sobre as virtudes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista, agora mais ágil. Você está precisando de uma grana extra, chegou uma continha fora do tempo, mais ágil, gente, mais ágil. Você tem o FGTS parado, você vai entrar na descrição do vídeo, conversar com a equipe da Mais Ágil, e ali, sem burocracia, em menos de 24 horas, você tem essa oportunidade de resolver o problema. Tem problema financeiro, tem Mais Ágil para você. Gente, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro 2-1 em uma partida muito difícil, muito difícil. A gente tem muita coisa para verificar desse trabalho todo que o Grêmio acabou tendo no jogo desta final de tarde, início de noite, nesse sábado quente em Porto Alegre. O Grêmio começou o jogo com aquele esquema, 3 volantes, né, 2 médios e um primeiro volante, e foi amplamente dominado. O Grêmio não encaixou ali até os 15 minutos, o Grêmio não encaixou nada. E aí apareceu a grande atuação individual, que foi do goleiro do Grêmio, do Volpi. O Volpi fez uma atuação digna das melhores atuações de um goleiro na Arena Tricolor. Fechou o gol. 2 defesas dificílimas no primeiro tempo, e no segundo tempo, uma defesa que acabou salvando o Grêmio de um empate ou algo assim. O jogo foi assim até os 15. A partir daí, encaixou o time do Quinteiros, a gente diminuiu os espaços do lado, começaram a crescer algumas individualidades. Quais são? Camilo, a primeira delas. Uma atuação muito segura do volante Camilo. Vijaçante muito melhor do que em outros dias, muito mais seguro, muito mais organizado, sem desperdiçar muito. Foi muito bem o Vijaçante. E o Edenilson também. Aos poucos começa a crescer a figura do Amuso e para mim o grande nome do time dentro do campo, né, dentro dos de linha, como a gente diz, o Wagner Leonardo, uma atuação muito segura. Muito segura. É muito bom jogador. É muito bom jogador. Lucas Esteves foi bem também. O Serrote um pouco mais indeciso. No primeiro tempo teve muita dificuldade para conter os ataques pelo lado dele, e sobretudo naquele início de jogo. O Grêmio, a partir da evolução, começou a ter oportunidades. E em uma dessas saídas, um cruzamento do Amuso, gol do Arezzo. O Grêmio abre o placar. O Atlético achou que poderia resolver e seguiu pressionando, mas já sem ter grandes oportunidades. O Grêmio fez o segundo gol, uma jogada aí pelo lado direito, ela sobrou para o Edenilson de chapa fez 2-0. Ali o Grêmio decidia o jogo, mas decidia o jogo passando uma ideia, foi meio por acaso, porque o adversário teve chances. E é preciso dizer, nos primeiros minutos do jogo o Grêmio não encaixou. Os lados do campo sempre abertos, o Grêmio teve 1000 problemas. Só que o Grêmio enfrentou um dos grandes grupos do futebol brasileiro. Dos grandes grupos do futebol brasileiro. Esse time do Atlético é muito poderoso. E o Grêmio ganhou desse time. O Atlético está, sem dúvida nenhuma, entre os 4 melhores times do país em matéria de grupo. E o Grêmio ganhou desse time. E o Grêmio precisa adquirir confiança. O Grêmio precisa, alguns jogadores estão completamente sem confiança. O próprio Christian Oliveira, que a gente sabe que é talentoso, pode melhorar. A gente está vendo aí que o Grêmio vai precisar lutar. E é esse o ponto que me parece mais importante do que a gente viu há poucos minutos. O time briga. Este time do Grêmio é lutador. Este time do Grêmio é um time que briga demais pelo jogo. Demais. Esse time não é um time que entrou no Campeonato Brasileiro desinteressado. Esse time não é um time que tem 2 ou 3 jogadores que não correm. Não. Por que ganhou esse jogo? Porque luta. Luta. E luta muito.
luta muito. Eu poderia dizer, inclusive, assim, hoje o time do Grêmio é ruim, mas briga. E quando tu tem um time que briga, tu tem mais chance. Tu vai ter uma atuação individual do goleiro melhor do que nos outros dias, tu vai ter depois uma atuação do centroavante que vai te salvar. Agora, quando tu luta como o Grêmio lutou, tu tem mais chance. É esse o ponto. E o ponto precisa ser colocado para nós como algo muito positivo. É muito fácil a gente simplesmente olhar todos os defeitos e não ver as virtudes. A principal delas, este time luta. Luta. O treinador Quinteiros organiza de uma maneira muito parecida um jogo para o outro. Hoje, mais uma vez, o time foi seguro, mas o fato é que enfrentou o Atlético e ganhou. E em cima dessa lógica, o Grêmio ganha 3 pontos em cima, para mim, de um dos principais times do futebol brasileiro. É preciso dizer isso. No ano passado, eu lembro quando o Grêmio enfrentou o Atlético Mineiro aqui, o Grêmio perdeu as duas para o Atlético Mineiro. Uma das partidas que enfrentou aqui e perdeu, o Grêmio saiu 2-0. Um jogo muito parecido com esse. Sai 2-0, o Grêmio perde um jogador antes de fazer um gol até. O Grêmio teve o Gustavo Martins expulso. E era o time do Milito, o Atlético Mineiro. E o Grêmio faz 2-0 ainda assim. Toma 3 gols. E hoje não tomou 3 gols, não só por causa do goleiro, porque no segundo tempo a chance clara, o Atlético, eles têm 2 chances. A principal chance, talvez, é um erro individual do Vieri, que o Júnior Santos sai na cara do gol. Mas é individual, erro até banal, até infantil. Então essa é a lógica. Nós agora vamos jogar na terça-feira pela Sul-Americana, depois vamos ter que viajar para enfrentar jogos difíceis no Brasileiro. Hoje o Lucas Esteves, que estava muito bem no jogo, acabou sendo substituído. O Grêmio tem uma série de situações aqui que começam a ganhar, principalmente a partir de uma vitória contra um adversário tão forte, um pouco mais de confiança. Esse, para mim, é o principal ponto. E, diante disso, vamos sim trabalhar agora com uma ideia de que o Grêmio, adquirindo confiança, individualmente vai ter melhores atuações. O ambiente, por exemplo, aos 15 minutos na Arena, estava tenso, 20 mil torcedores, um número muito pequeno de torcedores. Por quê? Porque, assim como o Grêmio não tinha confiança, a torcida do Grêmio também não tinha. Então é esse o recado e é esse o momento. Ganhamos a primeira. A Copa Confiança, que foi o nome que eu dei lá no início da semana, é do Grêmio. E a partir de agora a gente espera um Grêmio muito melhor, muito mais forte e que vai conseguir, com certeza, trazer para o torcedor alegrias. Vamos torcer que o Grêmio recupere um pouco aí e faça a partir daí algo muito melhor e muito mais seguro nessa temporada. Ganhamos a primeira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.